Fala, pessoal, para falar sobre um tema muito importante, é a área de tecnologia que tem avançado muito em todos os setores, em todos os sentidos, dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida profissional, e muito se dá às inovações que nós mesmos colocamos em prática, né, dentro do nosso universo. E dentro da área de suprimentos, isso não poderia ser diferente. E o que muitos, né, de nós se perguntam é se essa linha de suprimentos ela está, de alguma forma, em risco por todas as IAs e por todas as tecnologias que têm avançado muito dentro do nosso universo, e se isso vai, de alguma forma, colocar os empregos em risco. Eu já respondo que não existe de nenhuma forma esse tipo de situação, tendo em vista que a gente tem lá a Revolução Industrial, que não acabou com nenhum emprego, ela só modernizou e criou melhores condições, inclusive, para que os trabalhadores pudessem avançar. De todas as formas, a gente tem que olhar para trás e saber que a inovação está vindo há muito tempo, não é agora. E desse momento que a gente tem que ficar se perguntando se a inovação ou a tecnologia ela vai acabar de alguma forma com a nossa empregabilidade, com a nossa área de suprimentos como a gente imagina. E aí sim vem uma pergunta: todos nós estamos preparados, estamos nos preparando, estamos nos colocando alinhados com a tecnologia que está vindo, e dessa forma que a gente precisa encarar todos esses modelos, encarar todas essas linhas de tecnologia. Então, hoje eu trouxe aqui para a gente começar a conversar, né, sobre esse assunto, antes de iniciar aqui, uma linha sobre as tendências digitais em suprimentos e como isso pode ser e deve ser benéfico aí e trazer benefícios dentro do nosso ecossistema de suprimentos. Então, vamos lá. Tem uma pesquisa que a TB Supply fez com 500 empresas no ramo de diversos ramos, falando sobre a parte da tecnologia de operações, né, e o que ela reforça isso. Na verdade, se vocês observarem ali, a meta de digitalização ela está muito atrelada ao impulsionamento e ao crescimento da empresa, né? Vindo de redução de custos, melhoria de velocidade, exploração do que vem sendo dito ali sobre essa resiliência na área de suprimentos, implementação de diferentes modelos de negócio, isso é muito importante. Nós sabemos a forma como se implementa negócios hoje, ela passa totalmente pelo digital. Tem aí o e-commerce, que há 10 anos atrás nem muitos falavam sobre isso, e hoje já é uma realidade em todos os nossos telefones, em todas as nossas computadores. O e-commerce faz parte aí da nossa vida, e simplificar, né? E alguns deles falam aí simplificar essa tecnologia, né? Essa tecnologia que está ali para se gastar menos e ser mais eficiente. E é tudo compreensível quando a gente olha para isso e ao digitalizar, né, as operações, a gente imagina realmente a redução dos custos, o aumento da velocidade, e que esses objetivos são muito importantes ali para todos esses gestores que responderam essa pesquisa da TB Supply, e mostra ali que as metas elas começam a ganhar uma prioridade muito maior na área de digitalização. O preocupante é ver que há muito menos apoio objetivo de algumas empresas ao longo prazo, né? É preocupante ver que algumas empresas não colocam a exploração da inovação e implementação de diferentes negócios. Essas empresas, sim, essas empresas eu vou falar para vocês que talvez essas empresas possam estar num caminho aí equivocado para a sua área ou para o seu negócio, para o seu processo de negócio. Então, essas empresas, eu ficaria, sim, preocupado. Se a gente olhar esse outro cenário do aumento, né, das competências, os líderes da cadeia de compras, eles estão se desenvolvendo cada vez mais dentro ali de uma área digital, e 30% que responderam essa pesquisa dizem que estão aumentando a digitalização, a automação e a análise de dados. Análise de dados é uma outra situação muito importante para que nós todos saibamos. Tem aí a nova metodologia de Procurement Orchestration, ela vem substituir a área de Strategic Sourcing, né? Ela vem modificar um pouco o que a gente achava de Strategic Sourcing, que era uma área onde nós implementávamos a estratégia dentro da área de experimentos, mas implementávamos de uma maneira automatizada, sem a parte do ser humano e sem dar muita importância ali aos dados. Procurement Orchestration traz os dados hoje como foco principal e traz a parte da querência
de gestão, a querência humana, novamente, como a indústria 4.0, se fortalecendo na indústria 5.0, sai da automatização, automação pura e simplesmente, trazendo tudo isso, mas aí inserindo novamente o ser humano dentro desse arcabouço aí, que acaba se transformando dentro da relação aí de uma nova forma de se olhar esse aumento de postura. Se a gente for observar a falta de visão ao longo do prazo ampliado dentro da gestão de risco, quem trabalha com a cadeia de suprimentos, ela sabe que as turbulências estão ali e precisam ter uma gestão de risco integrada ali com uma área muito mais detalhada de consequências, né? As ameaças. Hoje muito se fala das ameaças de cibernéticos, que são os principais riscos ali dentro da cadeia de suprimentos. E isso dali vem muito dentro da nossa área de gestão de tecnologia, né? Nós sabemos hoje que todo ataque, né, cibernético ela afeta fortemente todos os universos fornecedores e compradores. Então, isso também é uma forma da empresa e dos compradores estarem ligados aí dentro dessa tecnologia. Quando a gente ainda fala, né, quais são realmente os desafios que precisam ser superados, esse aceite na complexidade e pense de forma holística, quando eu falo isso inclui em diversos grupos, né, de usuários que vão precisar ali alcançar esses resultados desejados, né? Se precisa enfatizar que a agilidade com a chave e a produtividade ela vai ser reconhecida dentro desse movimento de digitalização das operações, que muito mais que não é mais simples, tão simples dentro dessa transição tecnológica, né? Com o passar ali do tempo, o supply chain ele começa a se transformar numa linha de digital supply chain, né? Você tem ali o começar a revolução da cadeia de suprimentos, ou seja, a primeira coisa que você precisa, antes de qualquer maneira, antes de qualquer assunto, você precisa estabilizar a sua área de suprimentos. Não é possível hoje fazer uma transição tecnológica se você ainda está observando o lead time, se você ainda tem problemas com o escopo, se você não sabe como você vai trabalhar a forma do seu RP, se o seu RP está adequado ou não, se sua equipe tem treinamentos adequados. Então, quando a gente fala que precisa se estabilizar, é exatamente isso. É exatamente como a gente imagina que vai ser esse aceite, né? Começar ali com as bases, redesenhando o processo. É preciso que todos nós façamos ali um ajuste geral e que, de alguma forma, fiquemos cientes de todas essas etapas desenvolvidas. Logo em seguida, é necessário o quê? Automatizar o fluxo, né? Organizar as atividades operacionais. Aí eu recomendo muito dentro das mentorias, dentro dos nossos projetos, dentro do B-Supply, o uso de ferramentas e indicadores, mas não são métricas. Isso precisa ficar claro. Métrica e números não são KPIs. Métricas e números são apenas índices, dados, que sim, aí você poderá transformar isso em KPIs, onde você vai ter uma capacidade muito maior de se analisar. E é fundamental que nós saibamos lançar mão de todas essas variáveis tecnológicas, né, e aplicá-las ali durante a fase de transição tecnológica dentro da área de supply chain, ou seja, é muito comum as empresas hoje falarem sobre o ESG, a complexidade do ESG, e atrelarem isso à linha tecnológica. E esse é que é o diferencial que vai gerar esse reconhecimento, ou seja, a forma como nós vamos fazer essa transição. E por fim, é preciso que as informações compartilhadas, né, que estão ali disponíveis no momento de digitalizar os processos, elas precisam estar muito dentro de uma rotina. Você precisa, como eu falei lá no início, estabilizar a área de suprimentos. Essa forma de você criar estratégico é ser responsivo, né? Ou seja, é a grande virada e a continuar apostando na interatividade, ou seja, nós precisamos, compradores, criar essas pontes junto com o mercado fornecedor e junto com os nossos clientes internos para que nós possamos fazer aí essa linha mais digital que nós estamos aí observando. E o que realmente, né, os desafios que precisam ser superados? Existe muita qualidade de análise de dados, como eu falei, o Procurement Orchestration ele vem trazendo com muito peso os dados. Hoje você não trabalha mais numa área de suprimento sem você ter todos os dados possíveis dentro da sua área para você analisar e poder saber o que você tem de risco, ou seja, você precisa ali, extraindo esses dados, né, e você vai criar ali um fornecimento, um direcionamento mais eficaz e gerar ganhos o quê? Mensuráveis, né? E precisa ser investido na implementação
de entender como que você vai fazer essa parte ser eficaz, e isso, se isso vai atrasar, e esse é um ponto muito importante, porque se não houver estabilização, isso pode atrasar a sua empresa no desenvolvimento de soluções escaláveis, né? De acordo com a nossa experiência aqui do TB Supply, os testes mais úteis são realizados com uma estratégia bem pensada, né? E não com uma abordagem simplesmente, como a gente chama aqui, plug and play. Não é simplesmente eu comprar um equipamento e achar que eu vou instalar isso na minha casa, como eu vou instalar isso dentro da minha área de suprimentos, e isso vai funcionar. Pronto, eu fiz a digitalização do meu processo. Não é. Então, esse plug and play não é uma abordagem que é uma abordagem necessária. E quando a gente fala sobre isso, né, o risco de transformar as necessidades em oportunidades, toda a área de gestão de risco tem esse mantra, né? Não existe risco, existe a análise de novas oportunidades ou a análise de não correr tal fato disruptivo dentro da nossa cadeia e revisar, né? É necessário a gente sempre revisar as nossas capacidades atuais e identificar quais tecnologias elas podem ir além da solução de turbulência de curto que vai ajudar, né, muito nesse desenvolvimento da rede, né, da cadeia de suprimentos como um todo, né? Eu comento muito que é essencial avaliar esse necessário e, principalmente, direcionar essas iniciativas digitais em diversas áreas juntos da nossa operação, porque suprimento sozinho não vai ser somente digital. Ele vai precisar de toda a operação, de todos os processos ali de suprimentos, então não adianta só compras ou digitalizar a área de logística ou olhar para o almoxarifado e ver como que os estoques estão sendo alinhados. Preciso fazer ali uma expansão e uma requalificação profissional de todas as funções se nós quisermos aí o objetivo de digitalizar o nosso processo. E quando a gente começa a reconhecer todas essas prioridades mais amplas, né, das soluções, muitas empresas estão dispostas ali a priorizar esses modelos de negócio ali ou desenvolver essa resiliência, né? Esses esforços podem ser fundamentais ali para gerar e manter sob controle os desafios, né? Com a redução de custo, ganho de agilidade, ou seja, e não se prende à ideia de uma escolha entre uma opção ou outra. Você que está fazendo a digitalização ali do seu processo de supply chain precisa entender que todo modelo pode ser testado. Não existe um modelo, eu vou fazer isso, eu vou nos grupos, né, de tecnologia, nos grupos de inteligência artificial de suprimentos, eu vou pedir um modelo e eu vou copiar aquele modelo. Não. Você tem que pivotar, você tem que fazer ali uma análise da sua área e como a sua área pode ficar. Quando você faz essa expansão, essa visão, você começa a reduzir, né, além das reduções incrementais, né, que a gente chama, nós começamos a reduzir ali, principalmente as análises de custos, aumentos de receita, ou seja, as novas tecnologias, elas começam a impulsionar, né, todas essas inovações que são capazes ali de traduzir um crescimento tangível para nossas organizações e para a nossa área de suprimentos. Ficou meio ruim aqui esse slide, mas de uma forma geral, a inteligência, né, as tendências, eu trouxe aqui para vocês algumas tendências do momento da área de suprimentos. Uma delas é a inteligência artificial, né? É a primeira, né? Eu coloco aqui sempre porque isso está afetando cada vez mais a nossa vida, né? Para o bem ou para o mal, né? Eu falo sempre que os algoritmos das IAs, eles são capazes, né, de otimizar rotas, por exemplo, de transporte. Eles conseguem prever demandas futuras com precisão. Eles, por exemplo, eles conseguem até mesmo, né, se a gente for falar sobre isso, identificar possíveis gargalos na cadeia de suprimentos antes que eles ocorram. Olha que espetáculo, né? Quando você fala da digitalização. Além disso, eu comento muito que, dentro das mentorias de tecnologia, que as IAs é essencial na automação de processos, né? Desde a gestão, por exemplo, de inventário até a previsão de tendências de mercado. Isso é muito importante. Os sistemas de IAs avançados, eles vão permitir ali a personificação ou a personalização em larga escala, que vai ali estar sendo adaptada ali à oferta e necessidades específicas de todos os nossos clientes, tá? Isso é uma coisa importante. Outro é o blockchain, né? Eu sou um apaixonado, vocês já sabem, eu sou um apaixonado por essa tecnologia. Meu doutorado foi em cima da tecnologia de blockchain dentro da área de suprimentos. Então, para mim, o blockchain é uma tecnologia que ela não vem se firmando, né? Está se firmando. Esse slide está até equivocado. Ela já é uma realidade.
ela já é o pilar crucial na transparência, na segurança da gestão de cadeia de suprimentos, ou seja, é um avanço particularmente inestimável dentro dos setores onde a autenticidade, a proveniência dos produtos são muito importantes e cada vez mais críticas para nós da área de suprimentos, dentro, por exemplo, de indústrias como a alimentícia, farmacêutica, ou seja, o blockchain ele impulsiona a colaboração entre diversas partes envolvidas dentro da cadeia de suprimentos, onde ele vem simplificando e verificando, por exemplo, documentos de contratos, ele vai tirando, né, o ranço do cartório, esse ranço que vem desde a época do Império, ou seja, ele vem tirando isso, ele vem desenvolvendo notável reduções substancialmente ali dentro da possibilidade, por exemplo, de fraudes, erros, ele vem aprimorando a integridade ali das operações, principalmente na área de logística. Hoje, grandes marcas utilizam o blockchain para dar autenticidade aos seus produtos. Se você tem a Louis Vuitton, você tem marcas de grife, vocês têm relógios, Patek Philippe, Rolex, são marcas de alto luxo que elas hoje já colocam o blockchain dentro das suas peças para que não haja falsificação, para que não haja dentro de um processo de roubo, que aquele relógio fique eternamente identificado, ou seja, que não adianta eu fazer uma receptação de um produto roubado e eu vou claramente sofrer uma punição se caso esse produto venha a ser questionado, ou seja, o blockchain traz isso, né? A Amazon adquiriu, né, dentro da sua transformação de 2020, exatamente a implementação do sistema de blockchain. Ela começa a rastrear as mercadorias, ela começa a trabalhar dentro das gôndolas, né, dos supermercados que são abastecidos pela Amazon ali, toda a cadeia de suprimentos, e ela é uma gigante que mostra que o comércio eletrônico também cria e registra toda aquela a patente, né, e vem solidificando ali o compromisso sempre com a inovação, com a eficiência na gestão de cadeia de suprimentos. Então, a Amazon ela é um grande, como a gente fala, é um grande motivador para que nós, da cadeia de suprimentos, façamos toda essa parte de integração. Ali, a terceira tem os CPS, né, os sistemas cyberfísicos, não, ciberfísicos, né, que são as integrações dos processos físicos com sistemas computacionais, né, da cadeia de suprimentos, ou seja, quando a gente faz ali a interconexão do maquinário, dos sensores, dos RFIDs, né, por exemplo, sensores de armazém, que nós podemos, como, por exemplo, monitorar condições ambientais de temperatura, umidade, isso tudo em tempo real. Imagina dentro de uma indústria farmacêutica, onde nós precisamos controlar todo esse processo de uma forma online e on-time, essa parte do CPS ligada ali ao blockchain que dá essa confiabilidade, isso vai ter uma integração de dados na produção muito maior nos sistemas de planejamento e demanda e na adaptação instantânea que acontece dentro dessas mudanças, dentro das condições que o mercado, ou seja, essa convergência de visibilidade que tem muito mais preciso esse movimento todo. Quando a gente fala ainda dos drones, né, que são capazes ali de drones e os vantes, né, que são hoje observados em várias indústrias, se tornam cruciais na entregas, né, eficientes e eficientes em locais, por exemplo, sem acesso, né, terrestre limitado, ou seja, esses vantes que são maquinários maiores, né, que aí sobressaem aí em cima dos drones, eles vão expandir, né, toda essa capacidade de entrega das empresas, ou seja, e proporcionar ali áreas que anteriormente eram inacessíveis ali, abrindo muitos outros mercados e oportunidades. Isso tudo é suprimentos, isso tudo é suprimento digital, isso tudo vem proporcionar uma visão muito mais abrangente da integridade dos ativos, por exemplo, e da segurança de uma carga de um transporte. Hoje você já tem drones acompanhando grandes comboios, né, grandes carregamentos, né, dentro de rodoviárias e observando dentro de rodovias, né, dentro de galpões, onde saem e entram mercadorias, pessoas. Os drones hoje já fazem essa parte de segurança e dentro ali daquele aspecto crítico, né, que a gente viveu em 2024, com todas as guerras que estão acontecendo, saindo de uma pandemia, essa regulamentação, essa integração dessa tecnologia em suprimentos, ela é muito forte. Dentro de empresas de óleo e gás, você hoje tem grandes empresas que fornecem esse tipo de tecnologia, por exemplo, para analisar a linha de produção, se a linha de produção teve um grande avanço ou algo nesse sentido, ela pode fazer ali uma inspeção que antes era muito mais complexo e complicado e colocava muito risco na operação. Hoje em dia, com a parte de drone, com a parte de inspeção feita por esse maquinário, hoje a gente consegue ter uma capacidade muito maior de operação nessas áreas, né?
Quando a gente fala ainda do sistema de interligação, né, da internet das coisas, né, quando a gente fala do desempenho do papel crucial, isso vai possibilitar uma gestão, por exemplo, de inventário, né, dentro dos estoques, dentro do nosso almoxarifado, que vão reduzir ali custos de armazenagem enormes e vão ali minimizar ali os riscos de excesso e da falta. Eu escrevi um artigo sobre mínimo e máximo, está no blog da TB Supply, aonde eu falo exatamente isso. Estou colocando ali o blog e tem os e-books que a gente escreve dentro da TB Supply, deixa ali dentro dessa área onde vocês vão encontrar. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre o mínimo e máximo e como o IoT, né, facilita dessa manutenção preditiva, né, onde ela vai permitir ali a identificação de problemas em equipamentos antes que causem, olha o mínimo e máximo aí, né, antes que causem as interrupções dentro da cadeia de suprimentos. Então, isso é muito importante quando a gente observa tudo que a gente precisa trabalhar. E aí vem a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, o transporte verde, a pegada de carbono. Quantos projetos a TB Supply não está fazendo agora dentro da pegada de carbono, dentro da sustentabilidade, analisando as cadeias de suprimentos, ou seja, o uso de, por exemplo, veículos elétricos, baterias, movida a bateria, combustível, né? O quanto que isso está em destaque. Ou seja, quando a gente fala sobre isso, a transição de frota, né, de transporte elétrica, ela não vem apenas a reduzir dependência de combustíveis fósseis, não é isso. Ela vai também diminuir significativamente as emissões poluentes nocivos. O petróleo não vai acabar, as baterias são feitas de plástico, as baterias são feitas de polipropileno, ou seja, tudo isso está sendo desenvolvido em cima ainda do petróleo, ou seja, não tem também essa linha. O petróleo vai acabar por causa da sustentabilidade, por causa da digitalização, por causa da inovação. Não, não é isso. A gente está aqui desenvolvendo tecnologias, principalmente para a área de transporte, por exemplo, movidas à energia solar, essa transição energética, né, que vai representar ali um passo inovador nosso na busca ali de energias muito mais limpas. Esse sistema pode e deve ser aproveitado em abundância, porque a acessibilidade da energia solar ela vem para impulsionar todos esses veículos, todas essas operações logísticas, e essa otimização de rota vai ser um foco crucial. As empresas de logística estão investindo milhares e milhares de dólares em relação a isso, elas estão trazendo muita inovação, elas estão reduzindo assim essas distâncias percorridas, né? Quando nós identificamos na área de logística todos esses trajetos mais eficientes, essa plotagem digital, né? Consequentemente, nas emissões de carbonos associadas, ou seja, trazendo isso uma pegada muito mais ecológica. Essa movimentação do transporte verde não vem apenas ali demonstrar um compromisso com a responsabilidade, é óbvio isso, mas também resulta na economia substancial de custos operacionais ao longo prazo. Então, isso também é uma forma de ser sustentável, né? Wireless, né? Toda essa tecnologia, visíveis e invisíveis, o wearables, que tem ali ganhado terreno, né? Que são ali, que vai fornecer uma realização de diversas atividades em menor tempo, né? O dinamismo, né, necessário ali nos processos logísticos, utilização dentro de estoque. Enquanto o colaborador, por exemplo, está trabalhando lá em alguma demanda, por exemplo, o uso de exoesqueletos, né, diminuição de esforços físicos, quanto nas ruas ou no momento de entrega. Vocês já viram isso acontecendo, tem diversos vídeos aí no YouTube, onde você tem esses exoesqueletos que vão trabalhar digitalmente, tecnologicamente, para redução, né, do trabalho, da demanda ali. E a agilidade dentro desses wearables, da agilidade de comunicação, vai ser fundamental diante ali de problemas que pode acontecer, um problema mecânico. Eles vão estar conectados, esses equipamentos, literalmente, eles serão usados ali para redução de comunicação, facilitar ali a operação e criar igualmente uma dinâmica muito mais favorável ao nosso processo, né? A sustentabilidade, então, ela vem muito forte ali, né? Ela vem muito forte para que a nossa realidade, né, a tecnologia da realidade aumentada, né, o Peak by Vision, né, que é um exemplo muito interessante. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre o Peak by Vision, né, é um exemplo muito interessante de eficiência nesse campo, né, da realidade aumentada, como o uso de óculos inteligentes, como a gente viu aí lançamentos em 2020, final de 2023, início de 2024, de óculos que é possível você ler códigos de barras em prateleiras, registrando informações de altos volumes. Isso
para dentro do almoxarifado. O almoxarifado tecnológico é já uma linha muito grande que as empresas de médio e grande porte já começam a utilizar, e as pequenas, com essas inovações, também começam, né? Automaticamente, esses wearables e toda essa realidade aumentada obtém uma série de informações de diferentes produtos e respectivos ali posicionamentos, né? Uma das coisas que eu sempre trabalhei dentro da área de óleo e gás, e tudo isso de realidade aumentada era muito visto quando nós precisávamos fazer ali a apuração dos resultados, do avanço da obra ali, do cenário, e toda essa revolução vinha junto com o cliente, e a gente trabalhava para o cliente fazer naquele momento da inspeção, no momento de uma visita técnica, né? No momento de dar o ok para uma outra fase. Toda essa realidade aumentava antes do que a gente precisava ir para debaixo de grandes estruturas, de módulos. Naquele momento, você chegava em partes dos módulos, né, das construções das grandes FPSOs, das grandes estruturas de refinaria, e nós conseguimos, com essa realidade aumentada, imaginar os avanços e ter ali a certeza do que vinha pela frente. Então, isso é muito importante para que nós consigamos trabalhar. E dentro ainda dessa conclusão, né, de tudo isso, eu falo e reafirmo, em 2024, as empresas que adotam essas tendências dentro da gestão da cadeia de suprimentos, elas vão e estarão dentro de uma posição muito mais vantajosa, enfrentando ali desafios globais. Esse é um futuro muito mais sustentável, lucrativo na gestão de suprimentos. Então, mais uma vez, inteligência artificial, blockchain. Não pensem que blockchain é uma coisa muito disruptiva, é uma coisa muito cara. Não, não é. Hoje, você já tem, em países mais envolvidos nessa tecnologia, açougues, grandes peixarias, grandes bancas de queijo, trabalhando já com blockchain na área de alimentação. Você sabe quando que aquele salmão foi pescado, aonde, quando que aquela carne, em que frigorífico vem, da onde, por que saiu, com que temperatura. Ou seja, hoje a pessoa que vai trabalhar e que vai estar ali no balcão, ela pode dar uma informação muito mais confiável para quem pergunta. É só você apontar o seu celular para o QR Code ao lado do preço daquele produto, e você vai saber todo o histórico dele. Você vai saber qual foi a temperatura, de onde ele está vindo, com informações muito mais precisas. Então, assim, não fujam do blockchain. O blockchain é uma realidade, né? O CPS, o IoT, ou seja, são etapas que vão impulsionar, não apenas impulsionar a eficiência operacional, mas ela vai trazer muito mais resiliência, né? Agilidade no momento de grandes conturbações, né, mundiais. Elas vão trazer esse ambiente de negócio muito mais dinâmico e competitivo, ou seja, as empresas que estão aí ganhando posições e se mantendo no mercado cada vez mais competitivo são as empresas que operam dentro das suas áreas e principalmente olhando para um suprimentos muito mais digital. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nos sigam no canal do YouTube, onde vai estar e onde estão vários vídeos que eu comento sobre todas as tecnologias, onde eu comento sobre processos da área de suprimentos, ferramentas e outros movimentos dentro da nossa área de supply chain, compras, logística, almoxarifado. Acessem lá, é só botar canal To Be Supply YouTube que vocês vão encontrar. Nas nossas redes sociais também, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, tudo lá, você bota To Be Supply, tem vários movimentos, principalmente acontece aí dentro da nossa área de Instagram, tem muita coisa, tem muita gente trabalhando para trazer essa informação aos nossos colaboradores que vão estar ali todos os dias alimentando as nossas redes sociais e também dentro do nosso site, onde ali tem os cursos, tem os nossos e-books, tem os textos, os artigos colaborativos, ou seja, e tem uma área de projetos onde vocês podem ficar sabendo sobre todos os projetos e, principalmente, se conectar com uma área muito maior de suprimentos, onde você pode estar ali evoluindo junto com a sua cadeia. Beleza? E agora, bora comprar. Tchau, tchau.